Boa noite, estamos aqui em mais um Papo de Bolsa. O tema de hoje vai ser conceitos sobre a Bolsa de Valores que vão te ajudar a ter sucesso. Um complemento às últimas lives onde eu peguei a Bolsa desde o início, mostrei para vocês aí o que é a Bolsa de Valores, quem é a Bolsa. Se você não participou dessa live, fica tranquilo. Esse conteúdo está disponível nas minhas redes sociais. É um material muito interessante, pode fazer muito sentido para você. Hoje eu vou falar algo diferente, vou falar sobre o pregão e alguns conceitos sobre os leilões, que muita gente que ingressa na Bolsa de Valores, as pessoas acabam entendendo o que é a Bolsa de Valores, como é que funciona, mas na hora de acessar a plataforma operacional tem algumas dúvidas, ela bate de frente com aquela tela cheia de números, fica confusa. E tem uma live que eu fiz, onde eu acessei a minha plataforma operacional, eu fechei todas as janelas, configurei a plataforma do zero, então pode ser interessante para você assistir ela, tá? Tá lá nas minhas redes sociais, não deixa de conferir. Se você ainda tem essas dúvidas, mas mesmo assim, você acessa a sua plataforma operacional e você tem o que fazer, como é que funciona, quais são os horários. A gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje e eu espero que faça muito sentido para você. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre o pregão, tá? Talvez você esteja se perguntando o que é o pregão, talvez você já conheça, e eu vou simplificar aqui para você. O pregão é o momento, né, o pregão da Bolsa é o momento do dia em que ocorrem os negócios dos ativos, tá? Simples assim, esse é o pregão, tá legal? Antigamente, isso é muito legal, antigamente esse pregão ele era presencial, era o pregão viva voz. Provavelmente você tem essa referência da Bolsa de Valores, onde você via aquela galera no pregão viva voz, com aqueles telefones, aquela gritaria, aquela confusão, aquilo ali, os caras estavam negociando ativos, né, ações, derivativos, e existiam várias rodas, cada roda ela representava um determinado papel, e aqueles caras ficavam ali negociando. Você não acessava o ambiente eletrônico de negociação igual é hoje, como o home broker, por exemplo, tá? Você tinha que acessar a corretora através do telefone, ou então você ia lá na corretora presencialmente, preenchia uma boletinha lá com o código do papel, a quantidade que você queria, você colocava um limite de preço, aí a corretora recebia, repassava aquela ordem lá para o pregão através do telefone, né, a junta de um monte de ordens que os caras recebiam, e eles negociavam lá embaixo. Era mais limitado, né? Você não tinha tanta flexibilidade em termos de preço, essas coisas, porque se você limitasse muito, você não conseguia fazer negócio. Então, hoje, o pregão eletrônico, ele voa. Você acessa o mercado de onde você estiver. Seu celular, seu notebook, numa viagem. Então, hoje é muito fácil de você fazer negócios, tá? Mas você precisa conhecer os horários do pregão, como é que ele funciona, tá? Então, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês sobre isso, para vocês entenderem sobre os horários. Então, vamos lá. Normalmente, o horário de negociação do pregão é de 10 às 16h55, tá? Mas acompanhando os negócios dos Estados Unidos, por conta do horário de verão deles, até meados de março, nós vamos funcionar de 10 às 17h55. Esse período ele é chamado de pregão regular, tá? É a fase de negociação entre os dois principais leilões que ocorrem no mercado de ações. Então, se você não sabia que existem leilões que abrem o mercado e fecham o mercado, você está sabendo agora, tá? Preste atenção aí que isso é importante para você. Então, vamos lá. Quais são esses dois principais leilões? O primeiro deles é o leilão de pré-abertura. Esse leilão ele é muito importante, tá? Ele ocorre nos 15 minutos que antecedem a abertura do mercado. Ou seja, ele ocorre de 9h45 até as 10 horas da manhã. Esses leilões eles podem ser prorrogados, tá? Eles respeitam alguns critérios. Então, todos os dias, a Bolsa inicia suas negociações através desses leilões de pré-abertura. Tá legal? Então, quando você abre a sua plataforma operacional, na abertura do mercado,
um pouquinho antes das 10 horas, você vai ver que todos os ativos estão em leilão, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir daqui. Você já sabe qual é o primeiro leilão, que é o leilão de pré-abertura. Agora eu vou falar do segundo leilão. Eu tô falando dos dois principais leilões, tá? O segundo principal leilão é o leilão de encerramento da Bolsa, tá? Ele é conhecido como call de fechamento. Ele ocorre nos 5 minutos que antecedem o fechamento do pregão, que é às 17 horas, tá? Atualmente, a gente considera às 18 horas por conta do que eu falei, horário de verão nos Estados Unidos, beleza? Então é o seguinte, o pregão ele inicia às 10 horas da manhã, tá? Antes dele iniciar, existe o leilão de pré-abertura, que inicia às 9h45, vai até às 10, depois é o pregão regular. No final do dia, às 17h55, atualmente, ocorre o call de fechamento, que vai até às 18 horas, tá legal? Esses leilões, eles vão se prorrogando, tá? Não é uma regra, ele vai abrir às 10 horas e vai encerrar às 18 horas. De acordo com a quantidade de ofertas que são inseridas no mercado, que são inseridas nos papéis, os leilões desses papéis vão se prorrogando, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funcionam esses leilões? Talvez você esteja se perguntando, pode ser uma dúvida sua. O investidor, ele insere ordens de compra e venda nesse período de leilões, mas não ocorre negócio, tá legal? Nesse período ocorre apenas a inserção das ofertas. Então você deve estar se perguntando, mas o que são ordens? O que são ofertas? As ordens, elas são instruções enviadas à corretora. Elas podem ser enviadas mesmo atualmente por telefone, de forma escrita, quando você está lá na corretora, no escritório, você pode preencher uma boleta, você pode enviar um e-mail para a sua corretora enviando uma ordem, tá, de compra ou de venda, até através da sua plataforma eletrônica de negociação, que é o Home Broker, ou alguma outra plataforma que você tenha acesso, tá legal? Até através do Cell Broker você consegue, tá? E só para nível de informação aqui para você. Não são todas as corretoras que você tem facilidade de acessar a mesa de operações por telefone, tá? Então é importante que, se de repente essa for uma opção melhor para você, de acordo com a sua atividade que você exerce, você precisa pesquisar isso antes de começar a operar, tá legal? Porque tem corretoras que vão te facilitar muito nessa questão do envio da ordem, tá? A ordem ser enviada por telefone. Se você trabalha na rua, não tem tempo para acessar a plataforma, é uma possibilidade que você tem, legal? Mas aí, de repente, você deve estar se perguntando, mas quem é que pode participar desse leilão? Todo mundo pode participar desse leilão? Só alguns tipos de investidores? Qualquer cliente que abrir conta em uma corretora, se você me acompanha aqui, se você acompanhou as lives anteriores, você já está ciente que para você operar na Bolsa, você precisa de um intermediário, que é a corretora, tá? Então, a corretora ela vai fazer a intermediação dos seus negócios e ela vai disponibilizar para você a possibilidade do envio dessas ordens, seja por telefone, seja de forma escrita, por e-mail ou através da plataforma. Atualmente, toda corretora que você acessar, ela vai te disponibilizar uma plataforma operacional, tá? Então, através dessa plataforma, você vai inserir lá o código do papel que você deseja negociar, você vai preencher uma boleta de negociação e nessa boleta de negociação você vai ter a possibilidade de enviar a sua ordem, tá legal? Aí você já sabe que você pode participar desse leilão. Mas é garantido você realizar os seus negócios no leilão? Não é garantido, tá? Os negócios eles só são realizados se a ordem enviada, a ordem que você enviar através da plataforma operacional, através da corretora, você, cliente da corretora, enviou a ordem, mas se ela não estiver participando do leilão, ela não vai ser executada. Vou te dar um exemplo aqui, vamos lá. Vamos supor que tem um papel que está em leilão, o leilão está R$10, tá? Eu não vou falar sobre os critérios de formação de preços de um leilão, porque isso aí é assunto para uma outra live, tá legal? Vamos falar aqui só sobre esse exemplo.
A pergunta é se é garantido você realizar negócio no leilão. Eu vou te explicar quais as situações em que você consegue realizar um negócio ou não, tá bom? Então vamos lá. Os negócios eles só são realizados se você enviar essa ordem, tá? Então vamos lá, o papel está em leilão a R$10. Vamos supor que você entrou lá na sua plataforma operacional, preencheu uma boleta de compra ou de venda, tá? E vamos lá, uma boleta de compra. Vamos se referir aqui à compra para facilitar o exemplo. Você emitiu uma ordem de compra a R$ 9,90, tá? O leilão está a R$10. Então você não está participando desse leilão. A sua ordem, ela não é uma ordem melhor do que a que está participando do leilão. O que é uma ordem melhor? É uma ordem mais cara, no caso da compra, tá? No caso da venda, uma ordem melhor é a ordem mais barata. A melhor oferta de compra é a que paga mais caro, e a melhor oferta de venda é que vende mais barato. Então, nesse caso aqui, o leilão está R$10, você emitiu uma ordem de compra a R$ 9,90, você não está participando do leilão, tá? Então, não vai realizar, o seu negócio não vai ser realizado, certo? Então, respondendo a pergunta, é garantido realizar os negócios no leilão? Não, tá? Agora, vamos supor que você enviou uma ordem de compra a R$10,10, nesse mesmo leilão que está saindo a R$10. A sua ordem está participando daquele leilão. Você enviou uma ordem melhor do que o preço que está sendo negociado naquele leilão, o preço teórico daquele leilão. Então, se esse leilão for encerrado a R$10, a sua ordem vai ser executada. Mas se você entrou comprando esse papel a R$10,10 e o leilão encerrou a R$10, que preço que você comprou essas ações? A R$10. Independente de você ter colocado um preço superior ao que estava sendo negociado no leilão, o que vale é o preço de encerramento daquele leilão, tá? Então, nesse caso, a sua oferta foi executada no preço de encerramento do leilão. Legal? Então, vamos lá. Você consegue cancelar ordens nos leilões? Se a sua ordem estiver participando de um leilão, você não consegue cancelar essa ordem. Vamos usar esse exemplo aí do leilão de R$10 ainda, tá? Vamos supor que você enviou aquela ordem lá de compra a R$ 9,90. O leilão está sendo a R$10, certo? Então você consegue cancelar a sua ordem tranquilamente. Ela não está participando do leilão, beleza? Agora, se você enviou aquela ordem lá a R$10,10, nesse mesmo leilão que está a R$10, você não vai conseguir cancelar a sua ordem, porque ela está participando do leilão. Então não tem como você cancelar a sua ordem, tá? Então presta muita atenção antes de participar de um leilão, porque se você cometer um erro operacional e a sua ordem enviada de forma errada estiver participando do leilão, você não consegue cancelar, tá? Muita atenção nisso aí. Aí você deve... eu te falei sobre 2 leilões principais e você deve estar se perguntando, tá, se esses são leilões principais, eu acredito que existam outros leilões no pregão, né? Sim, existem outros leilões e existem vários critérios que levam as ações a entrarem em leilões, tá? Eu vou citar alguns aqui, eu não vou me aprofundar neles, tá? Porque são muitos critérios, vai ficar confuso, mas dá para você entender a ideia principal, tá? Por exemplo, existem critérios em relação à quantidade negociada, tá? Se determinado papel se a quantidade média negociada nos últimos 30 pregões, vamos botar aí, os últimos 30 pregões, eles tinham uma quantidade aí de média de 100 mil ações negociadas. Se ultrapassar essa quantidade média, esse papel entra em leilão, tá legal? Um outro critério também que acaba fazendo com que as ações entrem em leilões é em relação ao capital social da empresa. Se aquele papel atinge um percentual do capital social da empresa, certo? Naquele pregão, o papel entra em leilão também, tá? Um outro critério também é em relação à cotação. Variações positivas ou negativas de um determinado percentual. Esse critério em relação à cotação, ele diz respeito a papéis de índices, papéis que não são de índices, oscilações
por exemplo, oscilações positivas ou negativas até tantos por cento, o leilão é de 5 minutos, acima desse percentual é de 15 minutos e assim vai, tá? São vários critérios. Então, isso também leva essas ações a entrarem em leilões. Em relação à negociabilidade também, ações que não foram negociadas nos últimos pregões, acredito que nos últimos 5, não me recordo de cabeça, mas eu acho que são nos últimos 5 pregões, essas ações elas entram em leilão. Os IPOs, para quem não conhece o IPO é a estreia de uma ação na Bolsa de Valores, tá? Eles também entram em leilões diferenciados, tá? Nesses casos aí, em relação à negociabilidade, o leilão é de 15 minutos, legal? E eu separei uma coisa interessante aqui. Talvez você esteja se perguntando, legal, eu já entendi o que você quis dizer sobre leilão, mas como é que eu identifico se um papel está em leilão? Existem algumas formas de você ver, tá? A forma mais correta de você identificar é você consultando o estado daquele ativo. Existe uma coluna que você adiciona na sua janela cotações da sua plataforma operacional, tá? Essa janela cotações eu já expliquei em outras lives, ela é uma lista com as suas ações e você pode adicionar várias colunas nessa janela. Uma dessas colunas é a coluna estado, é o estado do papel. Ele pode estar normal em negociação durante a fase de negociação, ele pode estar suspenso, né? No caso, se o pregão não está em funcionamento, o estado daquele ativo é suspenso, ele não está funcionando. E ele pode estar em leilão, tá? É uma forma de você confirmar se o ativo está em leilão. Existe só essa forma de saber? Não. Na sua plataforma operacional, na sua janela cotações, tá? Que é a lista de ações que você vai acompanhar, você consegue configurar a cor das linhas, diferenciando as ações que estão em leilão daquelas que estão nas condições normais de negociação. No call de abertura, no leilão de abertura, todas elas, né, na sua janela cotações, vão estar com a linha na cor que você selecionou para leilão. Geralmente, o seu home broker ou a sua plataforma operacional já vem com uma cor configurada, mas você pode mudar essa cor também, tá? Então, e essa cor, ela se diferencia da cor das linhas que o estado de negociação está normal, tá legal? É uma forma de você identificar que o papel está em leilão. Uma outra forma também, dependendo da plataforma operacional que você utiliza, é a janela leilões. Essa janela leilões, ela disponibiliza para você todos os leilões que estão rolando no dia, tá? Então, talvez se você é uma forma de você acompanhar o mercado, conhecer novos papéis, tá? E você identificar se aquele papel que você está acompanhando está em leilão, beleza? E eu vou falar agora também sobre as fases de negociação. É muito importante você conhecer essas fases, já que eu falei lá em cima dos principais leilões, eu vou falar dessas fases de negociação para você ter um melhor entendimento de como funciona um pregão, né? Essas fases de negociação, elas fazem parte do funcionamento do pregão, tá? Então, existe a primeira fase, que é a fase de cancelamento das ofertas. Então, você deve estar se perguntando, peraí, se o pregão nem abriu, tá? Ainda nem chegou o leilão de pré-abertura, então, se existe uma fase de cancelamento das ofertas, essas ofertas elas foram registradas em pregões anteriores, certo? Correto. Você, ao inserir uma ordem de compra ou de venda, você tem a opção de estipular uma data de vencimento para sua ordem. Pode ser uma data específica, ela pode ser também uma oferta permanente, tá? O nome dessa oferta é VAC, ela é válida até você cancelar, tá legal? Ou então, existem determinados eventos que a Bolsa pode cancelar suas ordens, tá? Por exemplo, se a empresa ela distribuir algum tipo de provento, como pagar um dividendo, tá? Um juros sobre capital, uma participação no lucro, tá? E vários outros eventos, que também não é o momento de falar deles agora. A ideia aqui é falar sobre as fases de cancelamento, para a gente não perder esse foco, eu vou prosseguir aqui. Mas, em outras lives, eu vou especificar esses eventos e faz muito sentido você conhecer eles. Então, esteja sempre me acompanhando nas lives,
que eu vou estar sempre trazendo conteúdos que não só vão fazer você ingressar na Bolsa de Valores, como vão te levar segurança em conhecer o mercado, tá bom? Então, essa primeira fase só são canceladas ofertas, tá? Ninguém pode inserir nenhuma oferta, apenas cancelar. Então, de 9h30 até as 9h45. Às 9h45 é o leilão de pré-abertura, como nós falamos anteriormente. Nessa fase, você só consegue inserir ofertas de compra e venda, tá? Se as suas ofertas estiverem participando dos leilões, você não consegue cancelar. Se não estiverem participando, você consegue cancelar tranquilamente, tá bom? Então, depois dessa fase de pré-abertura, inicia o pregão regular, que é a partir das 10. Nem todos os papéis iniciam às 10 horas, porque conforme vão entrando ofertas, esses leilões eles vão sendo prorrogados de 1 em 1 minuto, tá legal? Então, existe uma fase randômica, tá? Por volta de 10h10, 10h15, entre 10h10 e 10h15 é uma fase randômica em que o leilão não é mais prorrogado, ele abre a qualquer momento, tá? Mas ele vai se prorrogando de 1 em 1 minuto conforme vão entrando novas ofertas. Depois dessa abertura, depois dessas prorrogações, inicia a fase de negociação, onde o couro come mesmo, entendeu? O mercado com toda aquela velocidade, muitas ofertas, muitas ordens, muitos negócios. Atualmente são negociados aí em torno de 25 bilhões por dia, tá? Vou até consultar aqui qual foi o volume de negócios hoje. Hoje, por ter sido vencimento de opções, tivemos também foi um pregão atípico, de uma queda muito forte por conta de uns eventos. A negociação hoje foi em 54 bilhões de reais. Mas um pregão normal ele tem negociado em torno de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais em um dia, tá? São muitos negócios, diversos papéis, muitos participantes, legal? Então, essa fase de negociação é onde sai a maioria dos negócios, a grande maioria, tá? Aí depois inicia o call de fechamento. Esse call de fechamento, atualmente, ele inicia às 17h55. Eles são 5 minutos antes do encerramento do pregão. O encerramento do pregão é às 18 horas. Nesse call de fechamento, como eu falei anteriormente, é um leilão de encerramento. Quando dá 17h55, todas as ações entram em leilão, tá? E só entram inserções de oferta de compra e de venda, tá? Não são fechados nenhum negócio. Os negócios são fechados às 18 horas no encerramento do pregão, tá legal? E tem uma informação muito importante também para você refletir sobre isso. Nesse períodozinho de 5 minutos, no final do pregão, esse leilão que encerra às 18 horas, ele também é prorrogado, tá? Ele vai se prorrogando, a primeira prorrogação é até 18h05, se ele não fechar às 18 horas, ele é prorrogado até 18h05. De 18h05 ele vai prorrogando de 1 em 1 minuto até em torno de 18h10, 18h15, mais ou menos isso. É a fase randômica onde ele encerra mesmo. Nesse período do encerramento do pregão, do leilão de encerramento, que é o call de fechamento, é negociado de 5% a 10% do volume diário da Bolsa. É impressionante, né? Um grande número de negócios ocorre nesse período. E é um período de referência para o encerramento dos ativos. Por exemplo, quando você abre o noticiário, vamos supor que hoje encerrou o pregão, tá? Amanhã você vai ligar a sua televisão no noticiário, aí você viu lá, a Bolsa oscilando X%, né? A Bolsa encerrou com uma queda de 5%. As ações da Petrobras caíram 20%, tá? Mas elas caíram em 20% em relação ao quê? Em relação ao pregão anterior, em relação ao fechamento do pregão anterior, certo? Então é importante você acompanhar isso. Esse leilão de fechamento ele é muito importante para a precificação do ativo, tá legal? Inclusive da Bolsa de Valores, tá? É nesse leilão de fechamento que você tem essa informação. Quanto é que fechou o papel? Foi nesse encerramento do pregão, tá legal? E você já sabe que com o pregão eletrônico, você pode participar de todas essas fases
desses leilões, dessas fases do mercado, essas fases do pregão, né? Você pode cancelar suas ofertas de manhã, às 9h30 da manhã, até 9h45. Às 9h45 você pode inserir suas ofertas, você pode participar dos leilões, você pode iniciar o dia executando uma oferta na abertura do mercado, você pode inserir, alterar, cancelar ofertas na fase de negociação, que é no pregão regular, tá? Tudo isso através da sua plataforma operacional. Ou, se for da sua preferência, através do telefone. Você só perde um pouco de agilidade, tá? Quando você está com a plataforma operacional, como o Home Broker, o Cell Broker, você faz as suas execuções instantaneamente, tá legal? Então você já sabe que você pode utilizar aí o seu computador, seu celular, tá? E o pregão hoje ele é tão ágil, não só ágil como transparente, é seguro para você, tá? Todas as informações ficam registradas. Quando você insere uma ordem e ela não é executada imediatamente, você consegue conferir ela no livro de ofertas. Quando a sua ordem é executada, você consegue conferir ela no histórico de negócios. Você, através da sua plataforma, você vê o resumo das ordens que você executou. Você consegue imprimir sua nota de corretagem. Então, é tudo muito transparente. Você tem todas as informações necessárias para se certificar de que a sua negociação ocorreu com transparência, certo? Da forma correta. Porque antigamente, os clientes eles enviavam a ordem por telefone, não tinha como acompanhar. Aquelas ordens elas eram registradas num livro, depois elas iam para a pedra, que era chamada, né, um quadro negro onde era anotado lá as informações, e você, de fora do pregão, você não sabia se a sua ordem foi executada, se tinha que esperar a corretora confirmar, processar aquelas ordens, era muito demorado. Hoje em dia é muito rápido, é instantâneo. Você, em menos de um segundo, se você clicar e a sua ordem for executada, você vê ela instantaneamente no histórico de negócio. Então, a velocidade que esse mercado ganhou é uma coisa incrível, né? E uma coisa importante também é o seguinte, para você refletir, não só a velocidade, mas como a amplitude, a quantidade de pessoas que estão conectadas, que têm acesso às mesmas informações. Isso aí é uma coisa fantástica. Antigamente não era assim, era muito limitado. Você não tinha muita opção de escolher. Você poderia até limitar suas ordens, tá? Mas corria um grande risco dela não ser executada e você tinha que optar até por pagar mais caro ou vender mais barato para você ter a certeza de que o seu negócio ia ser realizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz aquilo tudo ali em tempo real, com velocidade, acompanhando as ofertas. Então, esse mercado evoluiu muito, né? Com essa questão do pregão eletrônico, né? Saindo do pregão viva voz para o pregão eletrônico. Mas já que você tem esse acesso à plataforma operacional, você precisa ter cuidados ao executar suas ordens, tá legal? Isso é muito importante que você tenha. Que cuidados são esses? Quando você quer comprar um papel, você tomou uma decisão e você erra essa ordem, geralmente isso te traz um grande problema. Dificilmente você vai errar uma ordem e ela vai dar certo, tá? Dificilmente você vai comprar um papel, ele vai subir, você vai conseguir vender com lucro, quando é um erro, ou se você, em vez de comprar, você vendeu, entendeu? Então, você tem que ter muita atenção, tá? Então, eu vou te deixar umas dicas aqui agora, para você, no momento de inserir a sua oferta no mercado, no momento de enviar a sua ordem, você não cometer erros operacionais, tá legal? Então, vamos lá. A primeira dica que eu vou te dar é você conferir a intenção que você tem. O que é essa intenção? É a intenção de você comprar ou a intenção de você vender, tá? Se você quer comprar, certo? Você precisa ter certeza que você abriu uma boleta de compra. Se você quer vender, você tem que ter certeza de que você abriu uma boleta de venda, tá? Então,
você já tem certeza da intenção. Qual é o próximo passo? Você tem que conferir o ativo, certo? Você não pode executar uma ordem ao escolher outro ativo. Você quer comprar Petrobras, você não pode executar uma ordem de Vale do Rio Doce, certo? Então, vamos lá. Opa! Então, você não pode executar a ordem no ativo errado. Então, você vai conferir a intenção, né? Se é você comprar ou vender, você vai conferir o ativo, tá legal? Depois você vai conferir a quantidade, tá? É muito importante você seguir esse passo a passo, que é o passo a passo da boleta. Depois de conferir a quantidade, você vai conferir o preço, certo? Depois de conferir o preço, você vai conferir o volume. E depois você vai confirmar essa ordem, tá legal? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Vamos supor que eu queira comprar 100 ações de dólar a R$5, beleza? Então eu fui lá abrir uma boleta de compra na minha plataforma operacional, certo? E essa boleta de compra que eu abri, a primeira coisa que eu fiz foi conferir a intenção. Realmente é uma boleta de compra, tá certo. Depois eu vou conferir o ativo. A empresa é a dólar, beleza. É ela mesma que eu quero comprar. Depois eu vou conferir a quantidade. Quantas ações eu quero comprar? Quero comprar 100 ações de dólar. Tá, preenchi as 100 ações, excelente, tá? Depois eu vou conferir o preço. Eu quero pagar R$5. Tá R$5 lá no campo preço? Ótimo. Depois eu vou conferir o volume. O que é o volume? O volume é a quantidade das ações que eu quero comprar vezes o preço. Como eu quero comprar 100 ações de dólar a R$5, esse volume operacional dá 500 pratas. Então tem que estar especificado lá no volume R$500, beleza? Depois que eu conferir isso tudo, eu vou confirmar a ordem. Beleza, não corri o risco de errar. Eu não corri o risco de cometer um erro operacional e isso aí acabar prejudicando o meu objetivo, que era comprar um papel. Ou vice-versa, né? No caso também, se eu quisesse vender, eu tenho que conferir todas essas informações para que eu não cometa um erro operacional. Como operador de bolsa de valores, e atuei durante muito tempo como operador numa mesa de operações com dezenas de pessoas, vários operadores, vários agentes autônomos de investimento, muitas pessoas ao meu lado. Eu vi profissionais cometerem muitos erros, tá? Principalmente porque quando você segue esse passo a passo com o tempo, ele se torna tão automático que você acaba não conferindo mais. Você acaba utilizando teclas de atalho que agilizam o seu operacional. Isso acaba possibilitando com que você erre, tá? Nesse caso aí, quando você confere tudo bonitinho, passo a passo, você não vai errar. Você fez a conferência. Agora, imagina você executando várias ordens para várias pessoas com muita agilidade no mercado muito volátil, um mercado ágil, e você precisando, recebendo muita ordem, tendo que executar. Acaba que você vai fazendo tudo isso no automático e corre o risco de errar. E eu vi grandes profissionais errarem. Eu mesmo já cometi erros operacionais na corretora, no início, quando eu comecei, tá? Então, essa dica aí é super importante para você evitar erros. Porque, assim, quando você erra no mercado, e esse erro, dependendo da gravidade dele, ele vai te congelar, você não vai saber como agir, entendeu? Então, além de você cometer o erro, você tem que saber lidar com ele, reverter esse erro, tá? Então, é muito importante que você tenha isso em mente, que você consiga controlar as suas ordens, tá legal? Para que você não cometa não cometa erros operacionais. E essa questão da confirmação, eu vou te falar uma coisa aqui interessante também. Em uma das filiais de uma corretora que eu trabalhava, tinha um cara que ele não utilizava a confirmação nas ordens dele. O que é a confirmação? Depois de seguir todo esse passo a passo que eu te falei, se você apertar o Enter, a sua ordem vai ser enviada para o mercado. Se você optar por ter uma confirmação e apertar o Enter, ela vai abrir uma outra janela. Essa janela ela vai estar com o não ticado. Se você apertar o Enter de novo, vai cancelar aquela boleta, tá? Por que isso? É uma forma de segurança.
Esse camarada que eu falei, ele não utilizava a confirmação, ele saiu para almoçar, a menina da faxina chegou na mesa dele, passou um pano em cima do teclado dele, tá? E quando ela passou um pano em cima do teclado dele, ela executou algumas ordens. Quando esse cara chegou do almoço, que ele viu aquela questão das ordens executadas e não foi ele não conseguiu entender, ele ligou para a mesa de operações central, que toda corretora tem uma plataforma central, que é chamada de mãe, tá? Através dessa plataforma, o operador, que é responsável por essa plataforma, ele consegue identificar todas as ordens da corretora. E o cara passou o código dele, aí o cara identificou a origem daquela ordem. E a origem daquela ordem foi aonde? Foi no computador dele, e ele não conseguia entender. Aí solicitaram a câmera, né, da sala dele, a sala onde ele ficava e tal. Quando ele foi ver, o que aconteceu foi isso. A menina da faxina passou lá um pano, o descuido foi dele, porque ele deixou a tela dele aberta, ele não se desconectou do sistema, ele não tinha confirmação, e ele foi o responsável por aquele prejuízo. Alguns dizem que deu prejuízo, outros dizem que ele deu sorte, eu não sei o resultado desse erro. Erro geralmente dá prejuízo, tá? Então é importante eu falar assim só para você ter ideia do que aconteceu. Então, pessoal, tenham em mente que é importante você ter atenção no envio das suas ordens, seguir esse passo a passo, conferir o que você está fazendo, porque no início você vai ficar com um pouco de receio de fazer, mas quando você acostumar e começar a fazer rapidamente, você corre o risco de errar por conta dessa segurança, né, que você tem. Você acaba fazendo no automático, tá legal? E, bom, então eu espero que você tenha entendido toda essa questão aí dos leilões. Não é uma aula sobre leilão, não é uma live sobre leilões, tá? Eu passei de uma forma muito básica para você entender como é que funciona o pregão, quais são os principais leilões, quais são as fases de abertura do leilão, né? As fases de um leilão, na verdade. Quando você participa e quando você não participa, quando você pode cancelar uma oferta, quando você não pode. Então, tudo isso eu espero que tenha te ajudado, tá? No momento de participar de um leilão, fique atento a essas dicas que eu dei, para que você possa ter sucesso nos leilões, não ficar de fora de nenhuma oportunidade, tá? É muito importante que você conheça esses leilões e esse material vai ficar nas minhas redes sociais, se você quiser conferir eles novamente, tirar alguma dúvida, está lá. Se você quiser me mandar uma mensagem também para a gente bater um papo aí sobre o mercado, mandar sugestões, alguma dúvida que você tenha, uma sugestão de uma live para a gente interagir, tá? Pode mandar, vai ser um prazer interagir contigo, tá legal? E vou encerrar a live por aqui, tá? Já está na nossa hora. Eu aguardo você na próxima quarta-feira, no Papo de Bolsa, nesse mesmo horário, e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Vou trazer um material muito, muito bacana, já está separado aqui, e tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, te desejo uma boa noite, fica com Deus e até a próxima.